Olá, bem-vinda ao podcast Face Yoga Paula Sá e hoje tenho aqui uma convidada que quem me acompanha já vai conhecendo também através das lives que já fizemos no passado, que é a Susana Matias. Olá, Susana. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar Obrigada aqui. eu. Obrigada eu por estares aqui e o tema é mesmo muito importante. Eu lembrei-me também deste Uhum. tema, portanto, devido a umas coisas nas redes sociais, mas já lá vamos. E eu queria que tu falasses um bocadinho quem é que é a Susana, o que é que a Susana faz, para quem não te conhece. Ok. Olha, isso é uma boa pergunta, porque é a pergunta à qual eu tenho vindo a tentar responder ao longo dos últimos anos. Tem sido esse, acho que tem sido esse o meu caminho, portanto, é-me difícil definir, não é? Porque entre identidade, personalidade, há aqui muita coisa, mas pronto, olha, vou-te descrever assim, sei lá, muito, muito rápido, assim. Olha, sou muito sonhadora, determinada, alegre e pronto, olha. E perguntaste-me também o que é que eu faço, não é? Sim. Pronto, olha, isso também tem sido um caminho, não é? Como tu sabes, e tens acompanhado parte dele. Gosto de fazer muitas coisas, faço várias coisas diferentes, mas tem sido dentro deste caminho de responder ou de encontrar a resposta a quem é a Susana, de repente isso foi-se também transformando ou transformou também a minha área profissional, não é? E hoje em dia trabalho com processos de mudança, sou coach, sou mentora, sou também professora de yoga e meditação. Então, este tem sido o meu trabalho dentro da área do desenvolvimento humano, rumo à automestria, que é isso que eu defendo, é que todos somos capazes de sermos mestres de nós mesmos. E acho que é esse o caminho, não é? Conhecermos e sermos os nossos próprios gurus. Exatamente, somos os próprios gurus, não é? Porque muitas vezes as pessoas criam dependências de gurus, não é? Mas já E até por já lá várias. vamos. Até pela questão do tema que vamos falar agora, do não merecimento, Ok. falta de amor próprio também. Mas eu queria muito trazer esta parte aqui do merecimento, ou melhor, a sensação de não merecimento, porque eu abordei Uhum. este tema assim de forma muito ligeira, num story, Ok. recentemente, e recebi imensas mensagens de mulheres a dizerem: obrigada por teres trazido este tema, obrigada. E eu nem costumo falar disto, e foi aí que eu me apercebi que realmente era um tema que valia muito a pena e que deveríamos trazer, e que deveria trazer aqui também ao podcast, porque Uhum. nós sabemos que o conteúdo que é feito em redes sociais, aquilo é um conteúdo muito rápido, não vamos mesmo Uhum. a nível mais profundo, então também achei que não deveria ser eu a trazer esse tema, ou seja, não deveria ser eu a falar sobre esse tema, devia trazer alguém mais qualificado do que eu nesse sentido também. Portanto, e trago-te a ti, claro, Susana, não é? Então, para falar desta questão, porque aquilo que eu sinto quando Uhum. acompanho as minhas alunas, quando eu vou a algum lado, é que, sobretudo nós, as mulheres, sentimos Uhum. que não somos merecedoras, que não somos suficientes, que não somos, até a nível de beleza, não é? Não sou suficientemente jovem, não sou suficientemente bonita, não tenho o cabelo perfeito, ou não sou Uhum. suficientemente magra. Portanto, há todo este padrão, não é? Que a sociedade nos traz e nos sente quase na obrigação de estar dentro desse padrão. E Uhum. leva-nos a que, sobretudo nós, as mulheres, vamos acabar por sentir isto, nós não somos merecedoras. E de onde é que tu achas que isto também vem e como é que impacta? Olha, é curioso falares nesse tema, porque eu acho que qualquer uma de nós, qualquer mulher, em algum momento da sua vida já sentiu isso. Então, eu acho que todas nós somos legítimas para falar sobre o tema, porque eu acho mesmo que qualquer mulher já sentiu isso em algum contexto, em alguma área da vida, na área dos relacionamentos, por exemplo, como mães, não é? A maternidade também, eu também acompanho várias clientes que são mães, então com a maternidade esse é outro dos temas, não é? Serei boa mãe, não é? Boa mãe o suficiente, pronto. Há várias explicações, mas vendo assim a coisa de uma forma mais macro, quer dizer, se nós olharmos para a história da humanidade, para a ancestralidade feminina, quer dizer, estamos numa sociedade patriarcal, não é?
já foi matriarcal, mas enfim, os tempos foram mudando, há aqui muita coisa envolvida, até do ponto de vista espiritual, digamos assim, mas a verdade é que do ponto de vista de uma sociedade patriarcal, quer dizer, as mulheres não eram merecedoras de muito, não é? Porque estavam, ou seja, a única forma de independência, e não é preciso recuarmos assim tantos anos quanto isso, não é? Se calhar dos nossos avós ou algo desse género, as mulheres, portanto, a única forma de serem independentes, aqui entre aspas, era quando casassem, não é? Isso iria permitir-lhes sair da casa dos pais e ganharem a suposta independência. Mas não era bem independência, porque depois, na verdade, nem sequer trabalhavam, ficavam dependentes, não é, do marido, portanto, saíam da dependência dos pais, passavam para a dependência do marido, e bom, e por aí vamos, não é? Todos nós, todas nós conhecemos esta história. Então eu acho que há como que uma informação gravada no inconsciente coletivo, não há uma programação que de facto, quer dizer, as mulheres não se podem esticar muito naquilo que desejam para si, porque efetivamente havia um teto muito mais baixo para sonhar, digamos assim, e ainda hoje, em várias partes do mundo, em vários países, e nós sabemos disso, não é? Ou seja, o teto para alcançar algo mais para uma mulher era muito menor do que o teto de um homem, não é? Então, logo aí, efetivamente torna-se uma verdade, digamos assim, uma programação de que, claro, eu não mereço mais do que isto, porque este é o meu teto, não é? E o teto feminino sempre foi menor do que o masculino. E depois é assim, depois a história faz o resto, que é, isto fica gravado, não é? Nas nossas células, e quem estuda, e de certeza que aqui vários ouvintes que vão ouvir aqui o teu podcast sabem sobre isso, a parte da ancestralidade, nós carregamos uma parte dos nossos ancestrais em nós, e inevitavelmente isso depois também nos leva a que inconscientemente também façamos escolhas na nossa vida que depois, no fundo, confirmem esse não merecimento. Isso às vezes faz com que estejamos em relacionamentos não é? Que não nos dão aquilo que nós queremos, mas porque achamos que não merecemos mais, então contentamos-nos com pouco, não é? Com os trabalhos, porque quer dizer, não foi assim há tantos anos que as mulheres nem sequer trabalhavam, portanto, o facto de agora teres um trabalho, epá, isso só por si já é ótimo, não é? E eu faço também muitas mudanças de carreira e acontece muito isso, das crenças sabotadoras de epá, mas aqui até nem ganho mal, também não é assim tão mal. Quer dizer, mas a pessoa está infeliz ali, está a perder saúde, não é? E isto, parecendo que não, tem realmente aqui camadas muito profundas, que, falando assim de uma forma muito macro, não é? Porque isto depois tem muitos pormenores, mas eu acho que vem mesmo, Paulinha, desta programação. Eu chamo-lhe programação, porque nós estamos feitos de programações, não é? O facto de nascermos, de estarmos em Portugal, há uma programação, não é? Do país Portugal. Se formos para outros países, há outro tipo de programação, enfim. Mas eu diria que eu acho que é por aí, não é? E que, claro, agora conforme os tempos vão avançando e as mulheres estão cada vez mais conscientes, também este tipo de conteúdo, como tu estás agora aqui a promover, vai chegando a cada vez mais pessoas e obviamente que tu vês nesta onda agora do despertar, vamos lhe chamar assim, tens um maior número de mulheres, muito grande, não é? Porque de repente, tipo, olha, afinal eu posso merecer mais, afinal eu posso mudar a minha realidade. E ainda bem que cada vez mais há este tipo de conteúdo acessível, não é? Porque também estamos a viver a era do conhecimento, para o bem e para o mal, mas o lado bom é isso, não é? Que a informação está aí disponível. Mas os restícios estão cá, por isso é que eu digo, acho que todas nós já sentimos isso em algum momento. E também aquela ideia, não sei se concordas com isto, da mulher ser aquele objeto que se quer bonito, não é? Que estava em casa à espera do marido, já com a mesa posta e com o jantar feito. Então isso depois também nos leva para toda esta a ideia, não é? A imagem sexualizada da mulher, não é? Que tem que ter determinados padrões e características, não é?
depois vem toda a indústria da moda, enfim, isto é uma linha que nunca mais, que nunca mais acaba. E tu tocaste aí em vários pontos super interessantes, mas é muito isto, a noção que nós temos é, ok, o marido chega a casa, a mesa está posta, está super bonita, super bem posta, a casa, olha, um brinco, a mulher Claro. linda, com o cabelo todo no sítio, tudo e a minha experiência foi quando eu estive em casa, seja pela parte da maternidade ou assim, meu marido chegava a casa, não tinha nada a ver com isso, a realidade não era essa. Então nós temos aquela pressão de termos que ser perfeitas, não é? Assim como também, mas há aqui várias coisas, e tu também, à medida que tu foste falando, eu fui-me lembrando aqui de várias coisas, e quando falaste mesmo até a programação de Portugal é diferente da programação de outro local. E, por exemplo, eu tenho esta consciência que as mulheres, por exemplo, em França, são mais merecedoras, têm mais autoestima, são Sim, muito mais, muito mais. E cuidam-se muito mais. sim, de uma forma super natural. É aquele cuidar O sem requinte. aquela questão de eu estou cuidada, mas não se nota. Parece Sim, que acordei assim, é que não há verdade, é verdade. não é aquele cuidado de o segredo. Até uma vez perguntaram a uma atriz que está na série, né, Emily in Paris, aquela portanto, Sim, sim, sim. não a protagonista, mas tanto aquela atriz francesa que faz de chefe dela, o que é que tanto ela diz mesmo, o segredo dos parisienses é parecer que não tem nada, é parecer que não fizemos nada, estamos ali não sei quanto tempo, mas não parece que não temos nada. Portanto, para ficarmos super naturais. E há muito este Sim, estereótipo sim, de sim. beleza, há muito, que é o oposto da beleza que nos vem, não é? Que também que nos influencia muito dos Estados Unidos, de Hollywood, das e da vida, não é? Como eu costumo dizer. E eu sinto, as mulheres francesas são super determinadas, sabem para o que querem e lutam bem pelos direitos delas. Portanto, há aqui, claro que há muita coisa também a limar lá, mas eu noto diferença. Eu acho que realmente faz mais. Por isso é que quando eu comecei, uma vez perguntaram, Paula, faz mais sentido que eu às vezes ponderava, apesar de eu não querer muito fazer, portanto, trabalhar para o público francês, não queria estar a falar francês, não é que eu tenha alguma coisa contra isso, não é mesmo isso, mas eu sentia que era muito mais autêntica na minha língua, é essa a questão, portanto, e onde é que tu achas que faz mais sentido e que faz mais falta? Eu disse, isso, sem dúvida que é em Portugal. Mas as mulheres portuguesas têm uma autoestima mais baixa, um sentimento de merecimento mais baixo também. E quando eu coloquei aquela questão e abordei nas redes sociais, também abordei isso. Quando nós sentimos que não somos merecedoras, aceitamos qualquer coisa, não é? E Sem isto, dúvida. relações tóxicas, leva-nos a aceitar migalhas, quando nós não deveríamos aceitar migalhas, deveríamos aceitar o todo, não é? É muito isso. E também esta parte da ancestralidade. Eu às vezes penso, a minha avó, o que é que a minha avó não teve a possibilidade de escolher praticamente nada, o que é que ela queria ser na vida, não é? Ela foi fazendo. A minha Imagina, quem não tem oportunidade de escolha não é se eu nem merecedora sou de escolher, entendes? Isto é muito forte. E estamos a falar da tua avó, portanto não foi assim há tanto tempo, não, não ela é? não podia escolher o que é que ela queria fazer na vida dela, uma área profissional, ou ir estudar aqui ou ir estudar ali. Eles viviam num sítio muito isolado, no campo. Ela só podia escolher uma ou duas coisitas ali na terra, digamos. Assim vem a minha mãe que teve mais possibilidades para estudar, mas mesmo assim, ficando lá, na zona onde eles viviam, também não tinha um grande leque de escolha. Eu fui muito mais privilegiada, não é? Portanto, é que eu costumo dizer, eu fui das primeiras mulheres da família a estudar, a chegar ao ensino superior, fui se calhar a primeira a empreender, não é? A ter um negócio próprio. E isto, se ao mesmo tempo é um motivo de orgulho, é um motivo de responsabilidade e estas crenças, eu não sou mais, mas por outro lado eu tenho que fazer isto para honrar estas mulheres que vieram antes de mim, puderam fazer. E se calhar tinham Sem os seus sonhos, não é? Como tu falaste das sem sonhadoras, dúvida, não é? sem dúvida. E tu falaste aí da questão do empreender e ter sido a primeira mulher. É curioso, porque eu também sou a primeira mulher da família a empreender, e isto é tão curioso que, imagina, eu segui um percurso dito normal, não é? Licenciatura, pós-graduação, mestrado, trabalhei em multinacionais, portanto, toda uma carreira corporativa, digamos assim. Aparentemente não é uma carreira de sucesso, mas eu efetivamente olhava para pessoas que tinham outro estilo de vida. E
E lá está, eu achava, apesar de eu olhar para aquilo e eu admirava imenso, eu admirava quando via pessoas, sei lá, que largavam tudo e mudavam de vida e iam fazer aquilo que realmente as realizava, eu dizia, uau, que incrível! A questão é, eu nem pensava, nem sequer colocava a hipótese daquilo estar ao meu alcance. Então, qual é que é a crença que está por trás? É precisamente essa, eu não sou merecedora disto. O facto de, tu já estudaste, quer dizer, já tiveste a oportunidade que nem os teus pais tiveram. Só isso já é muito. Estás num trabalho da tua área, para a qual estudaste, fantástico, incrível, nem ouses em dizeres que estás infeliz ou que não é isto que tu queres para ti. Entendes? Então, e tem a ver com esta programação também, não é? Que é do género, para quem há uma geração atrás nem sequer escolha tinha, ou há 2 gerações, quer dizer, quem sou eu agora para almejar ainda mais, não é? A ser merecedora de mais do que isto, sendo que isto já é tanto em comparação com pessoas que nasceram há uns anos atrás, que não foi assim há tanto tempo. Não estamos a falar de séculos de existência, quer dizer, isto tem muito que se lhe diga. E outra coisa também, Paulinha, que mesmo relativamente à questão da sexualidade, eu há pouco não abordei isso, mas é tão simples como olharmos para como é que as mulheres lidam com a sexualidade e como é que os homens lidam. A informação que existe sobre a sexualidade masculina e a informação que existe sobre a sexualidade feminina, que cada vez mais, lá está, se fala, mas esse é outro ponto fulcral. Imagina, a energia sexual é a energia mais potenciadora, é uma energia criativa, é uma energia criadora, um potencial incrível. E, por exemplo, o yoga, Kundalini, yoga, também fala muito, muito disto, desta energia tão poderosa. No entanto, também vimos isso acontecer durante anos de as mulheres não eram merecedoras de prazer. Elas estavam lá para dar prazer, não é? Então, isto parecem coisas assim que não têm nada a ver com os nossos dias de hoje, mas a verdade é que têm, e temos muitas mulheres da nossa geração ainda com temas relativamente à sexualidade por resolver. Porque carregamos toda esta ancestralidade, toda esta programação. Então, isto é um caminho, não é? E até eu estive há pouco tempo num summit que também falava de menopausa e assim, e Ok. apercebi que algumas mulheres, ou seja, não falaram também um bocado neste tema, e que algumas mulheres nunca tinham sentido praticamente prazer na sua vida. Estamos a falar de mulheres de 50 e poucos também, Certo. ou seja, mais 10 anos que eu, muitas não tinham mais que isso, não é? Nós somos praticamente a mesma idade. E havia esta questão de, ok, então aqui é que fez também este clique, é como se a mulher estivesse para servir o marido, de certa forma, não é? Portanto, não é, ou seja, portanto, o foco principal é o prazer dele, não é? E isto ainda está muito enraizado, e mesmo, e vamos ser sinceras, quando nós vemos, por exemplo, séries ou quando vemos televisão, sempre que há aquele momento mais íntimo, é sempre a mulher que é mais vista como um objeto, é sempre. Sim. Não é? Portanto, eu acho que mesmo culturalmente, eu acho que ainda estamos um bocadinho. Ainda há um longo caminho. Sim. Não, caminho a percorrer aí também. E Eu, isso é eu, eu acho. E por isso é que ainda quando tu começaste aqui o podcast a perguntares-me quem é a Susana, eu acho que quem é a Susana, quem é a Paula, a Maria, a Joana, quem quer que seja que nos esteja a ouvir, vai percebendo quem é conforme vai tirando estas camadas de cima, porque todas nós as temos. Então, conforme tu vais tirando camadas, tu vais conhecendo outras partes de ti. Então, mas afinal a Susana também gosta disto. Não é? Não sabia que gostava porque nem sequer nunca tinha pensado ter acesso a, por exemplo, não é? Então eu acho que é mesmo esse o caminho. Sim, e sim, e por exemplo, também isto está muito relacionado depois também com, e ainda pressiona mais as mulheres para a questão até do corpo perfeito. Vi um estudo que era que a maioria das mulheres, até no ato sexual, gostava de estar às escuras. Às escuras, depois eu também já li vários estudos Não é? sobre isso. Durante o relacionamento sexual queriam estar às escuras, não queriam que o homem olhasse para elas, não tem nada que se pareça. E aqui há uma pressão muito grande para estarmos sempre perfeitas em tudo, não é? Tanto a nível de rosto, a nível de corpo, há uma pressão
que os homens não têm. Não há a mesma pressão. E há aqui o body shaming. E eu há pouco tempo estava a ler um artigo sobre este tema, sobre não gostar do corpo, de escondermos, de fazermos bullying com o nosso próprio corpo. E sabe que eu sabia-me que eu fazia. Eu já fiz, eu também sou desse clube, já fiz. É isso, eu fiz bullying ao meu corpo a vida toda e continuo a fazer. Eu até tivemos juntas há pouco tempo presencialmente e eu disse, olha, finalmente eu vou para um evento onde eu mostro os meus braços. Isto era assim uma coisa. Como é que é possível? Não é? Somos nós que às vezes vemos coisas porque quem está de fora não vê. Não vê, eu disse logo, mas o que é que tem os teus braços? Eu não gosto, eu não gosto. E por exemplo, é muito esta questão, até a parte dos braços, a parte. Então, a parte dos braços já foi check, já está ultrapassada. Vamos agora passar para a fase da coxa. Uma coisa de cada vez, não é? É o nosso processo. Sim. Mas é verdade que nós também fazemos isto. E tudo isto do não merecimento, de fazermos bullying com o nosso corpo, não nos sentirmos bem na nossa pele, tudo isto afeta imenso a nossa autoestima, o nosso amor próprio, não é? Portanto, como é que tu, não sei se tu nas tuas sessões, tu notas isto também na parte das mulheres, uma falta de autoestima, o que é que tu sentes e como é que tu ajudas, orientas as mulheres nestes casos? Olha, até pegando aí no exemplo dos teus braços e afins, imagina, a mim, aquilo que me trouxe e lá está, tornei-me professora sem querer sê-lo, foi mais assim um daqueles empurrões do universo, foi com o yoga. O yoga ajudou-me a curar a relação com o meu corpo. Então, a questão é mesmo essa, que é, se eu tenho uma má relação comigo que é física, eu preciso trabalhar essa parte. Mas às vezes não chega só o ir ao ginásio e não quero, uma prática não substitui a outra, ok? Exercício físico, seja ele qual for, é super importante. Mas práticas como o yoga, o qigong, o tai chi, práticas que aliam a componente física, mas que têm toda uma componente energética, espiritual, de autoconhecimento, não é? Os asanas, as posturas do yoga são posturas psicofísicas, então têm um propósito. Então aquilo que começou a acontecer, e lá está, como eu te dizia, não era a minha intenção ser professor, eu fiz a minha primeira certificação para mim, foi porque efetivamente comecei a ter clientes a começarem a querer fazer aulas comigo, e foi maravilhoso os resultados. Então isto para te dizer que, e às vezes, atenção, pode ser tão simples como, e eu há clientes que basta isso, que é ensinar-lhes a respirar. Nós desaprendemos a respirar. E é uma coisa tão simples que acontece de forma automática, que nós desvalorizamos, não nos damos conta sequer, mas respiração é consciência. Porque eu, quando aprendo a gerir a minha respiração, quando eu reaprendo a respirar, está neurotransmissores aqui envolvidos e eu começo a reeducar a minha forma de pensar, o ritmo a que os meus pensamentos vêm, não é? Ou seja, começa a ser eu a estar no comando e não a minha mente. Então isto para dizer que é tão simples às vezes como ensinar um exercício respiratório, e eu ponho os meus clientes, homens, mulheres, isso é quase obrigatório para toda a gente, porque quase todos nós desaprendemos a respirar. Então, a fazer um exercício respiratório, 10 minutos que seja, ou começar com 5 ciclos apenas, de manhã ou à noite, os feedbacks começaram a ser incríveis, então eu agora é quase assim receita para todos. E voltando aqui à respiração, olha, outra coisa curiosa que eu também me fui apercebendo neste caminho, quando eu comecei a introduzir o yoga também no meu trabalho. Principalmente as mulheres desaprenderam mais a respirar. Sabes aquela história de peito para fora, encolhe a barriga, andarmos sempre com a barriguinha encolhidinha para andarmos todas lisinhas? Então, isso é terrível para a caixa torácica, é terrível para a nossa capacidade respiratória. Então, eu apanho muita gente, quer dos meus programas, quer mesmo alunos no yoga, que não sabem respirar, que têm mesmo dificuldade, ou seja, o movimento do abdômen, ou seja, está descoordenado. E depois, com o stress, com as ansiedades desta vida, não é? Que agora é rara a pessoa que não sofra de ansiedade, etc. O que é que acontece? A respiração começa a ser muito peitoral, muito cá em cima. Entendes? Como isto depois tem tudo ligação com o cérebro,
Estás a ver, não é? O que é que acontece? Isto Sim. fica tudo e as pessoas andam todas muito aceleradas, não conseguem ver as coisas com clareza, perdem o discernimento, muitas vezes até de escolhas que fazem para si próprias. É que isto é mesmo assim um fio condutor que depois vai dar uma bolinha de neve que vai aumentando, aumentando, se não fizermos algo. Então, voltando à tua questão, sim, o autocuidado, ah, até, olha, aquilo que tu fazes é maravilhoso e eu sei porque falo também por experiência própria, porque também utilizo os teus métodos. Aqueles 5 minutos de estar ali, eu até fecho os olhos, em conexão comigo, com o teu óleo então agora maravilhoso, com aquele cheirinho, estar ali, isso é um momento de autocuidado e é um momento em que eu paro. Ou parar para respirar, fazer um desses exercícios respiratórios como eu mencionei. Entendes? Então, isso é mesmo fundamental para irmos cortando com esta programação, porque se nós formos falar com as nossas mães, com as nossas avós, obviamente elas não faziam isto, então já estamos a fazer algo de diferente, que já nos vai levar pelo menos a um caminho já, primeiro, pelo menos ligeiramente diferente do delas, não é? Porque vivemos noutros tempos, hoje em dia as mulheres trabalham, tudo, está tudo muito certo, mas a questão é que a programação está cá, não é? Sim. Inevitável, e temos que ir desprogramando isto de alguma forma. E sabes o que é que eu sinto? É que antes não havia nada, nós estamos programadas para não cuidarmos de nós, não havia nada, as mulheres andavam, Isso. nem se arranjavam, e de repente, antes de atingirmos o equilíbrio, nós estamos a passar para o extremo oposto. Sim, eu também acho. Portanto, nós estamos a acontecer é o quê? É um excesso às vezes de autocuidado não consciente, não é? Porque é Sim, mesmo essa questão não consciente sim, de sim, sim, fazer sim. tudo pela beleza, a qualquer preço, e tornarmos uma pessoa diferente, ou seja, do que somos, há uma não identificação, ou seja, isto, eu não sei até que ponto isto traz realmente amor próprio, porque, ou seja, o amor próprio reside em gostarmos de nós, não é? Uhum, Quer dizer que eu não possa fazer uma alteração aqui ou ali, mas mudar completamente quem eu sou, isso é, uhum, uhum, uhum. não sei. Sim, eu tenho uma visão muito parecida à tua. Também não sou contra nada, acho que liberdade, acima de tudo, eu sou pela liberdade, então acho que liberdade, e ainda bem que a medicina estética e tudo mais, porque há pessoas que, sei lá, que sofrem uma vida inteira por alguma questão estética e que bom que pode ser resolvida. Mas de facto, eu acho que o caminho, tirando essas exceções, atenção, mas eu acho que o caminho é mesmo este autocuidado, que passa também por muita autoaceitação, não é? Então eu acho que antes de avançarmos para algo mais invasivo, por exemplo, algum procedimento ou criar uma imagem estética que, não é, seja ela qual for, mas quando se trata assim de grandes mudanças, acho que é importante primeiro pararmos e questionarmos, qual é que é o meu para quê? Não é o porquê, não é? Porque o porquê às vezes é fácil de, eu vou fazer assim porque isto é o que está na moda, isto é o que depois me vai ajudar a não sei quê. Sim, mas para quê? Não é? E eu acho que isso é importante nós questionarmos-nos, porque enquanto não nos aceitarmos, é difícil fazermos algum tipo de trabalho. Não é? Então eu acho que pela via, digamos, natural, e isso também é uma evolução, os métodos como os teus, práticas como o yoga, o que quer que seja, coisas naturais que só dependem de ti contigo, na verdade não precisas de mais nada, em última instância, não é? Não precisas de absolutamente mais nada, és tu, o teu corpo, caramba, não há melhor forma de curares tudo isto, não é? Sim, é mesmo, é verdade, é mesmo essa questão e quando tu falas é mesmo isto, aceitares e perceberes que há um trabalho interno aqui antes de fazer o trabalho todo externo, não é? Portanto, porque Uhum. tu não começas cá dentro, que tu não vais terminar com a parte externa porque nunca foste ao que era essencial, nunca foste ao interior, não é? Portanto, nunca foste ver o que é que Isso, realmente faltava. E se calhar é simplesmente uma mulher que não gosta de si, que não teve falta de amor, uma criança que teve falta de amor, e então uhum, vai uhum. continuar a não se sentir amada por causa, não é isso que vai fazer a diferença, Certo, certo. não é? Mas é como tu dizes, que isto não há qualquer julgamento, nem nunca Não, de escapa longe. fazes, não é essa a questão, é mesmo de percebermos, irmos mais um bocadinho além do porquê, não é? O para quê. É mesmo aquilo que tu Uhum, disseste muito bem. E depois aqui esta questão de quando nós gostamos menos de nós, quando sentimos menos confiança em nós próprias, nas nossas capacidades, quando sentimos que não somos merecedoras,
isto é muito fácil, nós nos deixarmos levar às vezes por pessoas que Uhum. como se fossem os nossos gurus. E nós estamos, hoje em dia, nas redes sociais, toda a gente é guru, toda a gente sabe o que é que deves fazer Certo. na tua vida, tem a fórmula mágica, e isto é perigoso porque, mais uma vez, está-nos a desempoderar, porque é importante aquilo que tu disseste. Nós temos as ferramentas que dependem de nós. E quando nós passamos essas ferramentas e pomos o nosso amor próprio, pomos o nosso autocuidado, pomos tudo na mão do outro, estamos a desempoderar e continuamos numa dependência, ou seja, Uhum. às vezes as mulheres deixaram de depender do pai, do marido, mas passaram a depender de outras coisas externas. Então, esta Uhum. aqui de alertar um bocadinho para os gurus, e tu deves conhecer muito melhor do que eu, não é? Porque nós temos falado disso e tu já estás mais alerta para isso há mais tempo que eu até. Um, que conselhos é que tu dás quando as pessoas vão ter com alguém, ou que sinais é que devem estar assim atentos também? Uhum. Olha, como eu dizia há pouco, para o bem ou para o mal, nós vivemos na era do conhecimento, da informação, ela está aí disponível, gratuitamente, não é? Toda a gente oferece tudo, portanto, para o bem ou para o mal, nunca foi tão fácil aceder. Depois, vivemos na moda da espiritualidade, não é? E cada vez mais há terapias disto, terapias daquilo, não sei, nunca se viu tanta oferta no mercado como nesta nova era, digamos assim. O que é ótimo, por um lado, por outro, também requer mais cuidado, mais observação. Depois tens outro fator, que é a rapidez do mundo, não é? O mundo digital, a inteligência artificial trouxe ainda mais rapidez. Então as pessoas estão a precisar de desacelerar porque está tudo ansioso, está tudo com depressão, mas na verdade o mundo empurra-te e cada vez tens que ser mais rápido, porque senão depois vem uma IA e faz aquilo por ti e tu já não és necessário, enfim, está tudo muito, muito acelerado. Então o que é que acontece também? Inconscientemente, lá está, mais uma programação, as pessoas também passam a querer as coisas rápidas. Não é? Então é muito mais rápido eu ir ali a alguém perguntar e que ela me diga o que é que eu preciso de fazer, do que haver, por exemplo, outra pessoa que te diga assim: olha, que aquela expressão de que não te deu peixe, mas que te ensina a pescar. Então, ensinar alguém a pescar, depois a pessoa ter o seu tempo de aprender a pescar por tentativa e erro, leva muito mais tempo, no entanto, é muito mais sólido e consistente do que alguém que pesque por mim. A verdade é que a maioria das pessoas querem o quê? O peixe, já prontinho, no prato. Pronto, só que isso tem o outro lado negro, que é o que tu ficas dependente. E sim, já vi muitos casos desses, das pessoas às tantas já não darem um passo sem, não têm confiança em si, não conseguem aceder à sua intuição, não se conseguem escutar, não conseguem refletir, então vai-se ali a não sei quantas, que sempre adivinhou tudo, que sempre foi muito certeira, que sempre... E não está em causa a outra pessoa. O que é importante é nós questionarmos e se alguém que nos está aqui a ouvir, e eu acho que isto também nos é familiar às duas, porque eu já tive uma situação assim, tu também já, portanto, eu também falo de conhecimento de causa, mas se eu posso deixar aqui uma dica é essa, se alguém se estiver a identificar com isto, é parar e dizer assim, espera lá, isso não é normal, isso não é normal, então uma boa forma de escolher alguém tem que ser alguém que passe a cana, que dê as ferramentas, que crie independência. Eu não tenho dependência nenhuma com os meus clientes, eles fazem o programa, vão à vida deles. Depois, mais à frente, faz sentido, por outros temas, por outras questões, virem novamente, tudo bem, mas aquilo que eu faço é garantir que a pessoa com o programa A, ou com o programa B, ou quer que seja, tem ferramentas não só para aquilo que estamos a trabalhar no momento presente, mas para depois sozinhas poderem aplicar, não é? Então, eu acho que isto é o mais importante, é não escolherem quem dá as respostas, escolherem quem dá o caminho para chegar às respostas. E isso é cada vez mais raro, porque também é normal, não é? Quanto maior é a oferta, também é maior a probabilidade de existir tretas, não é? É mesmo assim. Tu tens o lado menos bom. Portanto, eu diria que é por aí, Paulinha. Tal como tu, por exemplo, não é? Tu ensinas as pessoas. Aliás, eu comprei o teu livro, acho aquilo maravilhoso, não é? Está lá tudo escrito, eu não preciso de ti. Eu não preciso de ti, não é? Agora, quem quer tornar-se professor, quem quer aprofundar, claro, há outros serviços, há outras coisas. Então, com o meu trabalho é igual, eu dou as ferramentas.
E eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje, porque vê-se muita gente, e não é por mal, como eu digo, é a própria exigência do ritmo com que o mundo está. As pessoas estão desesperadas muitas vezes e querem resposta, querem solução. E é aí que temos que nos manter firmes, muito centrados, epá, e confiar no processo. Porque é no caminho que está o segredo, não é no resultado, é no caminho. É verdade, mas nós às vezes focamos muito só no resultado e depois chegamos àquele resultado e vamos para o outro e não apreciamos o caminho, não percebemos que aprendizagens é que eu tirei daqui e depois aquilo que tu falaste é muito, é mesmo isso, as pessoas devem desejar, entre aspas, ter o nosso acompanhamento, não é? Mas Claro. não ser dependentes, não é essa a questão. Houve uma, às vezes acontece-me também, ter alunos que dizem, ai não, mas eu não, eu quero mesmo isto e aquilo o tempo todo. O ideal é a pessoa ir conhecendo, no meu caso, não é? Ir conhecendo o seu rosto, perceber o que é que funciona, porque somos todos diferentes. O melhor caminho para mim não vai ser o melhor caminho para outra pessoa. Então é mesmo isto, é acompanharmos, mas não é levarmos ao colo. Levarmos ao colo o tempo todo, estamos a desempoderar, a tirar o poder da pessoa, a confiança, o amor próprio, porque ela vai sentir que nunca vai ser capaz. É isso que eu sinto e também é isso também, é isso que eu também às vezes, e aí tenho dificuldade, sou sincera, na maternidade. A pessoa tem vontade, não é, de ir ali, levar o colinho, fazer tudo, mas são pequeninas. Mas é de mostrar que eu acho que vai ser, eu perceber, quando elas forem completamente independentes, eu vou dizer, epá, isto dói, mas fiz um bom trabalho. Olha, tu és mãe, não é? Certamente tens momentos desses com as tuas filhas, às vezes apetece ir lá, não é? E facilitar a vida, certamente. Mas também, às vezes não é assim que as vais preparar, não é? Isso não é o melhor para elas. Então eu acho que é preciso uma grande ética e uma grande coragem para agir da forma como eu ajo, como tu também eu sei que ages. Porquê? Porque isto às vezes implica ganharmos menos, porque às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer que alguém lhe, pronto, e vão haver outras pessoas que lhes vão dar aquilo que elas querem, vão-lhes dar o caminho. Aliás, eu quando vejo aquelas coisas, aqueles títulos, não é, do 7 passos, sei lá, para mudares de vida, para teres a vida dos teus sonhos, eu olho para aquilo e digo, mas será que alguém compra isto? E a verdade é que compram, as pessoas estão desesperadas e vão atrás desses títulos, quer dizer, percebes? Então, eu acho que sim, é preciso também uma grande coragem de quem está deste lado e trabalha com desenvolvimento humano, seja de que forma for, de se manter muito ético e muito fiel a isto, porque tu sabes, e eu sei, nós conversamos bastante, não é fácil e o mercado não está fácil para nós. Não é? Não é fácil. E mesmo aquilo que tu dizias das imagens distorcidas, e isso vê-se até nas redes sociais. Nós até já comentámos uma vez, não é? De repente. Os padrões é tudo mais ou menos o mesmo. As pessoas que metem a imagem, uma fotografia delas todas descabeladas, como eu era antes, como eu sou agora, super altivas, não é? Super maquilhadas, lindas, maravilhosas, quer dizer, vende-se uma coisa assim que depois não é. Pá, a vida não é isso. A vida não é isso. Então nota-se muito a repetição, as cores, não é? Não sei se já reparaste, mas os perfis das pessoas estão todas muito iguais, aquelas letras douradas com o preto, não é? Aquele power, aquela coisa toda. Mas a verdade é que isso vende. E não estou a dizer com isto que não haja coisas boas por aí e está tudo certo. Mas eu acho que é importante também deixar assim o alerta, porque, como eu digo, no mercado em que a oferta é muita, acho que tem que se redobrar a atenção. Acho que é isto. Sim, e por exemplo, eu tenho notado, eu trabalho muito no digital, não é? Eu tenho notado que há uma grande tendência ou seja, as pessoas têm uma tendência a fazer todas agora de uma forma muito semelhante. Isso, é isso. E aquilo a mim, eu estava a olhar para isso e não tenho nada contra, porque as pessoas dizem, eu quero fazer o que resulta, eu quero ser bem sucedida, e é super, Exatamente, exatamente. mas por outro lado é uma pressão para sermos sempre todos perfeitos da mesma forma. E eu até quero fazer uma publicação sobre isso, eu não tenho que fazer 20 stories por dia, não tenho que publicar não sei o quê, não tenho que pôr as cores tal. Porquê é que eu não posso aparecer ser só eu? Não é? Isso. Eu não tenho estratégia nenhuma também, mas também Portanto, caí nesse erro. Eu também tentei fazer a fórmula, só que a questão é o peso
de não sermos nós, não compensa. Não Para mim com não compensa o dinheiro, não compensa o dinheiro. O dinheiro todo do mundo não paga o eu genuinamente estar leve, estar tranquila, e eu acho que na verdade a energia também vende. Então eu acredito sempre que o facto de sermos genuínas, isso também vai atrair as pessoas certas. E a verdade, eu nunca tive qualquer problema com nenhuma, e já são centenas de pessoas que tenha trabalhado comigo, e eu acho que é mesmo por aí, porque eu acho que nós depois também acabamos por atrair em semelhança, não é? sim. Mas pronto, mas é como tu dizes e bem, também é legítimo e precisamos todos de dinheiro e é preciso comer e não é? Claro, e às vezes é preciso ir por aí para perceber o que é que não se quer. Às vezes Ai, a pessoa sem não sabe o dúvida, que quer, mas sabe depois aquilo que já não quer mais. exatamente. Não é? E, portanto, e já ter que deixar de viver para aparentar, eu não tenho que parecer isto, eu tenho que simplesmente ser. E então apareço, sou eu própria quando apareço. Portanto, e está tudo certo. Quem gosta, gosta, fica. Quem não gosta, continua. Portanto, é um bocado por aí. Isto é uma porta, as pessoas vão entrando e vão saindo e há tanta Sem informação dúvida. por aí. Não sei se tens aqui algumas rotinas que tu podes aconselhar, que tu pratiques ou que aconselhes também nos teus Uhum. aos teus clientes, de rotinas ou diárias ou semanais, mas que possam ajudar neste caminho para as pessoas sentirem-se melhor na sua pele, para as pessoas estarem mais confiantes, portanto, para se descobrirem, para irem vendo essas camadas, portanto, se há algo que tu aconselhas, por norma. Olha, eu acho que começar com pouco, mas manter a disciplina. Então, isso também foi, por exemplo, uma das coisas que eu tive de desconstruir há uns anos atrás, porque eu sou muito pela liberdade, então desconstruir a ideia de que disciplina é prisão. É o contrário, disciplina é aquilo que nos dá a liberdade, só que só percebemos isso depois de a mantermos. Então, o que eu acho é que as pessoas comecem por alguma coisa, mas que coloquem um objetivo baixinho. Ai, sim, então agora vou para o ginásio, eu vou fazer yoga, sim, vai já ser já 5 vezes por semana, porque é o ideal. Não há ideais. Então, se é uma vez, é uma vez. Ah, vou fazer a mega rotina, não é, da Paula de meia hora, 40 minutos. Não, começa por 5 minutos. Começa com 3 minutos. Não importa, mas o mais importante, ou respirar. Olha, agora vou parar aqui 5 minutos, vou pôr uma música que eu gosto e vou estar consciente da minha respiração. E quem tentar fazer isto vai reparar que é altamente desafiante, porque quem não tem uma mente treinada, aqueles 5 minutos ou vão passar a voar, porque a mente vai começar a pensar em coisas e, olha, já passou, ou então se realmente fizer o esforço de estar consciente da expiração é altamente desafiante. Então não é preciso muito, é preciso consistência, é disciplina. E eu acho que as pessoas criarem um momento para estarem consigo, através de alguma ferramenta, desde a mais simples à mais complexa, desde 5 minutos de yoga facial, desde 5 minutos de um pranayama, de um exercício respiratório, ou uma aula de yoga de 1 hora, não importa o que seja, mas escolherem algo e cultivarem esse momento consigo. E também desmistificar isto, que estes momentos, digamos, momentos meditativos, digamos assim, e também falando aqui da meditação, a desmistificar esta ideia de que aquilo vai ser muito zen e eu vou, sei lá, vou transcender e vai ser uma coisa maravilhosa. Não, a meditação, quando se começa, nada mais é do que uma ferramenta que nos permite, que nos mostra, que nos permite ver aquilo que nós precisamos de trazer à consciência, que precisamos de olhar e de trabalhar sobre. É isto. Então, não esperem também que seja tudo agradável, porque às vezes não é agradável. Às vezes 5 minutos de meditação é desagradável, mas é o que eu preciso, é o meu momento comigo. Então acho que encararmos isto desta forma, de criar o meu momento, trabalhar também com elementos que ajudem ao ambiente, a música, a velinha, o que cada um gostar, não é? Criar um ambiente, porque nós também somos influenciados pelo ambiente, aquilo que dizíamos ainda há pouco, dos países, etc. Então, criar o ambiente e reservar aquele momento para mim. Eu acho que quem consiga fazer isto de forma disciplinada e consciente, não tem como mudanças não acontecerem. Só assim. E depois, pouco a pouco, aquilo que vai sendo mostrado, então aí sim, olha, se calhar eu preciso de ajuda de um coach, se calhar preciso de ajuda de um psicólogo, se calhar tudo bem, para ir ver as... Mas aí já é de um ponto de empoderamento, de automestria, de eu reconheci isto e agora sim vou procurar
um especialista, alguém que me possa ajudar, porque às vezes sozinhos obviamente é difícil. Mas percebes, é diferente do que eu ir em desespero de ai, diga-me lá o que é que eu agora faço. Não é? Uma coisa é, eu preciso de ajuda no caminho, alguém que me acompanhe no caminho, que me oriente às vezes também. Outra coisa é alguém que faça ou que diga, sim, isso é muito diferente mesmo, nós É sabemos. muito diferente. É E isso. às vezes é uma linha muito ténue, por isso é que eu digo, é preciso redobrar a atenção porque às vezes parece tão bom, não é? Porque eu tenho as respostas e ai, realmente isto funciona e tal, e não nos damos conta, só nos damos conta às vezes já muito tarde de que estávamos ali a criar um processo de dependência, ou a outra pessoa, consciente ou não também, atenção, não digo que seja que as pessoas façam isso com má intenção, mas se calhar também muitas inconscientemente criam essa relação de dependência. Portanto, eu acredito genuinamente, e acho que é esse o caminho, seja de qualquer trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, o que lhe queiramos chamar, é o caminho da automestria. Para mim não há outro. Este é o teu conselho, não é? Aquele conselho final, perguntar o conselho final, mas assim, ela já respondeu. O conselho final é mesmo este, autometria, não é? Portanto, Eu acho que sim, a automestria, e mais uma vez, não estou a dizer com isto que não se deve pedir ajuda, eu acho que isso ficou claro ao longo da nossa conversa, mas vivemos tempos onde, tu já viste que a dependência que se está a criar, por exemplo, com a IA, daqui a pouco não tem que se pensar, eu chego ao ChatGPT e pergunto, não perco tempo a refletir, e isso já começa a haver estudos sobre isso, não é? Quem serão as crianças do futuro? Porque há partes do cérebro que não se vão desenvolver. Porque, olha, era como nós no nosso tempo com a máquina de calcular. Os meus pais fazem melhor contas de cabeça do que eu, não é? Verdade. Só que isto agora está a uma escala muito pior. Portanto, não se reflete, não se perde tempo, não se passa pelos processos. É muito fácil encontrar a resposta, é muito fácil encontrar a solução. Portanto, por isso é que eu digo, eu acho o caminho, não quer dizer que essas ferramentas não sejam boas, mas é preciso estar-se muito auto-observador e muito consciente daquilo que vai acontecer. E para estarmos conscientes, é preciso esse trabalho todo de automestria. Verdade. Olha, aqui tem aqui uma pergunta que não há resposta errada, as respostas são certas, que é, Susana, para ti, o que é beleza? O que é a beleza? Sim. Ai, olha, eu acho que a beleza é quando tu te sentes genuinamente feliz na tua pele. Não há nada mais bonito e é que isso sente-se. Tu observas alguém e não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com cabelos assim ou pernas assado. É quando genuinamente tu vês alguém que brilha, que tem luz. Para mim, isso é verdadeira beleza. Ana, adorei, gostei. Uau, é aquilo que eu digo, é sempre certo, é sempre certo. E aqui, onde é que te podemos encontrar? Olha, Paulinha, então, no meu site, susanamatias.com, estou também no Instagram, susanamatias_consciência, e é isso. Se alguém quiser fazer um retiro, é verdade, vou ter o meu retiro âmbar de 2 dias em novembro, então também podem encontrar, e já agora assim, o âmbar é uma resina fóssil, não é um cristal, é uma resina fóssil, mas que está muito associada à purificação, a transmutação de energias negativas, regulação da parte emocional. Então, esse foi o mote para o retiro. Então, eu não vou desvendar muito, que eu gosto sempre de trabalhar com o fator surpresa para as expectativas não estragarem nada, mas no fundo este é o mote para estes 2 dias, assim no meio da natureza, pé no chão, como eu costumo dizer, então trabalho muito concreto, muito firme e muito transformador, com toda a certeza. E é isso, e então, quando depois me encontrarem por aí, também se tiverem alguma dúvida podem perguntar, mas no meu site, na página, está lá tudo. Conseguimos te encontrar e aconselho, o teu trabalho é incrível. Eu sei, porque eu também já recorri ao teu trabalho enquanto minha mentora, minha coach, e sei disso, é aquela questão mesmo que tu disseste de ajudar, de orientar, de encaminhar, de vermos, mas nunca no sentido de dependência, é graças a mim que tu conseguiste ou que tu ultrapassaste aquela, nunca foi nesse sentido. Nunca ajudaste-me a ultrapassar muitas crenças, a ultrapassar muitos obstáculos, muitas coisas que eu tinha que trabalhar cá dentro, mas nunca naquele sentido de
Olha, foi graças a mim, foi mesmo no sentido, tu conseguiste, Paula, né, tu conseguiste, e tu estiveste lá a apoiar e tu acompanhaste, já me conheces há algum tempo, e eu, por isso aconselho muito o teu trabalho, seja dessa forma, seja no retiro, portanto, seja em que formato for, é sempre um trabalho maravilhoso. Olha, Susana, muito, muito obrigada por ter Obrigada. estado cá. Ah, Obrigada eu. não, por teres transmitido aqui coisas incríveis, foram mesmo incríveis. Até aproveito e faço um convite para quem estiver a ver e a ouvir, que partilhem este episódio com alguém muito especial, com outras mulheres, porque muitas mulheres, de certeza, que são merecedoras, não é? De Sem ouvir, dúvida. não é? Ouvir Todas. o episódio. Portanto, eu deixo aqui este convite para partilharem este episódio também com pessoas muito especiais. Olha, muito obrigada novamente e um beijinho. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.